Fala turma, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês como eu faço para ganhar dinheiro com cripto, sendo que tem várias formas de ganhar dinheiro com criptomoedas. Como por exemplo, a mais comum de todas, que é comprar e esperar valorizar. Eu falo que é a mais comum de todas porque é o que geralmente o investidor iniciante faz. Ele vai lá, compra um pouco de criptomoedas porque está todo mundo comprando em dado momento, geralmente no momento de alta, e depois espera valorizar, sendo que, na verdade, a gente sabe que se trata de um mercado de renda variável. Essa pessoa pode não ter paciência, pode ser que não tenha a ver com o perfil de risco dela, ela não entenda exatamente do ativo, e aí a chance dela se decepcionar é muito grande, porque ela está fazendo isso de maneira errada. Então, comprar e esperar valorizar é, na verdade, a pior forma de investir em criptomoedas. Outra maneira também muito utilizada para ganhar dinheiro com cripto é através do trading. E aqui nesse caso eu falo de day trade mesmo, que são operações de curtíssimo prazo, onde o investidor compra e vende. Na verdade, ele age muito mais como um especulador, comprando e vendendo no mesmo dia ou em períodos muito curtos de tempo. Faz isso geralmente utilizando a análise gráfica. Mas essa também, apesar de muito praticada, não é lá uma opção tão boa assim quanto parece, já que envolve muito tempo, estudo e estômago, porque nem todas as pessoas têm perfil para ver o patrimônio, por exemplo, diminuindo num curto espaço de tempo, porque na maioria das vezes as pessoas iniciam achando que vão fazer uma operação para ganhar e, na verdade, no lugar de ganhar, elas perdem. E quem ganha dinheiro com isso perde muito também, mas tem ali anos de estudo, muito tempo disponível para poder estudar e fazer as operações. Isso não funciona muito bem para uma pessoa, por exemplo, que tem uma função ao longo do dia, seja um trabalhador assalariado ou um empresário, por exemplo, que tem lá outra função para exercer, não pode ficar o tempo todo na tela operando day trade. Outra maneira que alguns investidores utilizam para ganhar dinheiro com criptomoedas é uma maneira já mais avançada, através dos mercados futuros, que envolvem também um risco mais elevado e se tratam de operações mais complexas. Então não é qualquer iniciante que vai sair ali direto nos futuros ganhando dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro com os futuros sim, mas via de regra precisa ter um tempinho de mercado até para poder entender bem as regras do jogo, o funcionamento de tudo e fazer um bom gerenciamento de risco. Já outra forma de ganhar dinheiro, principalmente pensando no longo prazo com cripto, e essa muito mais certeira, é através do DCA, que é o Dollar Cost Average, onde basicamente você faz compras recorrentes sem se importar muito com o preço e consegue ao longo do tempo trabalhar num bom custo médio em dólar. Ou seja, se você comprar sempre, você vai comprar em momentos em que o Bitcoin está mais caro, momentos em que o Bitcoin está mais barato, mas olhando a longo prazo, essa é uma estratégia comprovada, ou seja, todo mundo que investe já há algum tempo utilizando a metodologia do DCA está no lucro, mesmo com o Bitcoin tendo caído 70% desde a máxima. E você pode fazer isso com periodicidades diferentes. Por exemplo, tem gente que opta por comprar Bitcoin todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses. Isso quem controla é você mesmo. Eu, por exemplo, costumo comprar Bitcoin todas as semanas, sempre o mesmo valor em dólar, porém eu vou estar acumulando satoshis em quantidades diferentes, já que em uma semana eu compro mais barata do que em outra semana, em outra eu pago um pouquinho mais caro e assim vai. E existem muitos benefícios em utilizar essa estratégia, como por exemplo, poupar tempo, já que você não precisa ficar estudando o preço dos ativos, por exemplo, os movimentos macroeconômicos. Você geralmente gasta menos tempo no aplicativo também, olhando as cotações. Você poupa também preocupação, já que você não precisa estar envolvido com isso tudo o tempo todo. Seu humor não vai variar tanto, já que não é qualquer notícia que vai te abalar. E olhando para longo prazo, estudando o passado, aquilo que aconteceu com quem investiu utilizando essa estratégia, você fica muito mais tranquilo e tem ali ganhos certeiros em satoshis, que é aquilo que você vai estar acumulando. Satoshis são as frações de Bitcoin, né? Eu falo aqui especificamente de Bitcoin, mas você pode fazer isso com outras criptos também. E se todo mundo que investe utilizando essa estratégia há mais de 2 anos está no lucro, você consegue vislumbrar esse futuro bastante promissor para quem utiliza essa ideia do DCA e consegue comprar sempre esses mesmos valores conforme vai passando o tempo e fazer esse custo médio em dólar. Sem contar que dessa maneira, se você não vende, você está sempre aumentando o seu portfólio sem aquele compromisso de esperar o momento certo para poder entrar no mercado. Bom, e como é que eu faço o DCA? Vou te mostrar aqui na prática uma maneira bem simples de fazer isso e que poupa mais tempo ainda do que você imagina, muito provavelmente. Então, eu vou te mostrar aqui o passo a passo de como eu faço isso.
pelo próprio site da Binance, para você ver que é muito fácil. Eu vou te mostrar aqui em alguns poucos cliques como é que você faz para chegar lá e aí aplicar a sua estratégia, como eu falei anteriormente, de acordo com aquilo que é a sua preferência, seja um investimento diário, mensal ou semanal, como eu faço. Então olha só, estou aqui no site da Binance, página inicial, venho aqui em Earn e aqui em Earn mesmo eu já tenho aqui o investimento automático nessa opção. Clico em investimento automático, aí eu venho aqui, já tenho os meus planos de investimento aqui em cima, mas para você criar um plano novo é só vir aqui nessa página e clicar aqui em criar um plano. Está mostrando aqui que tem mais de 63 moedas disponíveis. Você consegue acompanhar aqui inclusive quanto cada uma dessas criptos se valorizaram em diferentes recortes de tempo. E você pode criar um plano para qualquer uma delas. Então, por exemplo, se eu quiser criar um plano aqui para o Bitcoin, basta eu clicar aqui em criar um plano e aí eu escolho aqui se eu quero esse plano diário, semanal, bissemanal ou mensal. Coloco inclusive a hora que eu quero que faça essa conversão, por exemplo, de USDT para BTC, pode ser BUSD, enfim, você pode escolher a moeda aqui que você quer converter e aí você cria o seu plano e ele vai executar automaticamente todos os dias ou toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, ou mensal, enfim, você monta o plano aqui de acordo com aquilo que você deseja. Então, dessa maneira você consegue fazer um DCA da maneira mais simplificada possível. Você não vai precisar sequer dar outro comando aqui, ele já vai fazer isso automaticamente. Inclusive, se você tem interesse em mais detalhes sobre o DCA, inclusive com estudo sobre os retornos para quem compra periodicamente Bitcoin, eu vou deixar um vídeo aqui onde eu explico isso em mais detalhes. E para finalizar, a outra forma de ganhar dinheiro com criptomoedas, que eu também utilizo, é seguir tendências ou acompanhar tendências. E aqui eu quero deixar bem claro que eu faço as duas coisas justamente porque eu não gosto do compromisso de precisar estar certo ou depender de um único cenário. Eu prefiro não depender de cenário algum, porque eu posso estar errado, assim como eu estou errado várias vezes e vou errar outras tantas, mas eu prefiro também poder aproveitar boas oportunidades, como por exemplo em tendências fortes de queda, poder fazer um caixa para comprar os ativos bem mais baratos, e aí dessa maneira que eu sigo uma tendência, quando está numa tendência forte de alta, por exemplo, e essa tendência perdura, quando chega em determinados patamares de preço e começa a dar sinal de reversão, eu já começo a fazer realizações pelo menos parciais e das altcoins principalmente. Com Bitcoin eu não costumo muito fazer isso, eu prefiro fazer o contrário, prefiro comprar depois de sequências de fortes quedas, mais barato. Eu faço um estudo para poder formar caixa, de acordo com essas tendências, como eu falei, olhando muito mais para gráfico nesse caso, e aí com esse caixa formado, carteira mais dolarizada, eu acabo comprando mais barato. E quando o mercado está em forte tendência ainda de queda, eu vou comprando Bitcoin, prefiro não comprar altcoins, por exemplo. Eu prefiro comprar elas depois que vira para tendência de alta, e aí, como eu falei, costumo ir realizando parcialmente elas depois de atingirem patamares bastante elevados. Inclusive, para não deixar esse vídeo muito longo, e como eu já tenho um outro vídeo mostrando essas tendências, se você se interessa por isso, quer saber, porque eu compartilho sempre aqui no canal também, quando eu faço essas análises bem pessoais sobre as tendências do mercado, vou deixar aqui o último vídeo onde eu falo justamente sobre a tendência de preço do Bitcoin e explico o que eu estou fazendo no momento, dado aquilo que está acontecendo no cenário em geral. Bom, dito isso, sem mais delongas, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, já aproveita para fazer isso e ativar também o sininho das notificações. Eu fico por aqui, um forte abraço e até o próximo.